Olá, seja muito bem-vindo aos destaques internacionais dessa semana. Na última quarta-feira, o mundo perdeu uma das vozes mais conhecidas e marcantes do rock and roll desde 1957. Mas foi em 1960 que até então Little Ann foi apresentada como Tina Turner em um dueto single com o seu ex-marido Ike Turner. A cantora norte-americana morreu aos 83 anos na Suíça. Tina Turner encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou artistas com sua música e sua paixão sem limites pela vida. Sucessos musicais como What's Love Got to Do With It, Proud Mary, The Best e We Don't Need Another Hero são alguns dos hits da carreira solo de Tina Turner na década de 1980. Entre 1960 e 1970, ela brilhou ao lado do ex-marido Ike Turner, falecido em 2007. Mais recentemente, a cantora havia enfrentado problemas de saúde como um derrame, câncer no intestino e transplante de rim. Pelas redes sociais, famosos lamentaram a morte de Tina Turner. Entre as homenagens, o ator Dan Stubble disse que Tina será para sempre uma das maiores artistas e que apenas comentar sobre o seu legado parece pequeno demais diante do tamanho do seu reconhecimento. Nascida nos Estados Unidos, Tina se tornou um dos maiores nomes da música mundial ao entrar para o mundo do rock como uma das únicas mulheres nos anos 1960. 2 décadas depois, se tornou também estrela nas telonas no filme Mad Max. Tina Turner vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo e, ao longo da carreira, recebeu 12 prêmios Grammy. E vocês se recordam sobre o caso da Madeleine McCann? Essa semana, o desaparecimento da pequena garotinha de 3 anos voltou a repercutir nas mídias com uma nova operação de busca em Portugal. A menina britânica desapareceu em 2007 na região da Praia da Luz, no Algarve, onde passava férias com os pais. As operações estão em curso em Portugal e são realizadas com o apoio da Polícia Judiciária alemã. A Justiça da Alemanha não revelou mais detalhes sobre a natureza das buscas neste caso, um dos maiores enigmas criminais dos últimos anos. A polícia portuguesa já havia anunciado na segunda-feira que realizaria novas buscas a pedido das autoridades alemãs. Segundo imagens da televisão portuguesa, uma área foi isolada junto a uma barragem situada a 50 quilômetros do local, onde Maddie desapareceu em 3 de maio de 2007. O alemão Christian B., um pedófilo reincidente, é o principal suspeito pelo desaparecimento desde 2020. A investigação ficou paralisada por anos, antes que as autoridades tomassem conhecimento desse homem, que morava a poucos quilômetros do hotel onde a menina estava hospedada na época. O suspeito Christian B. está cumprindo uma sentença de 7 anos de prisão na Alemanha pelo estupro de uma americana de 72 anos. Ele também foi acusado de outros 5 crimes e delitos sexuais cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. Vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. Civis de 9 regiões que fazem fronteira com a Ucrânia foram retirados pelas autoridades russas após a incursão de um grupo armado vindo de um país vizinho. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou as tropas presentes na linha de frente na região de Donetsk. O chefe de Estado esteve na área de defesa Vuhledar Marinka, cenário de combates há vários meses com o exército russo. Zelensky, de uniforme militar, se reuniu com fuzileiros navais ucranianos por ocasião do dia desta força na Ucrânia. O presidente entregou condecorações e anunciou a criação de novas unidades. Feliz dia do Corpo de Fuzileiros Navais da Ucrânia. Vocês são pessoas especialmente fortes que atuam em uma das áreas mais importantes e intensas. Quero parabenizá-los neste dia e recompensá-los. As autoridades russas anunciaram que retiraram os civis de 9 localidades na fronteira com a Ucrânia. A iniciativa ocorre após a incursão de um grupo armado procedente do país vizinho na região de Belgorod. O Kremlin expressou profunda preocupação com a incursão e pediu mais esforços para impedir esse tipo de incidente. A incursão no distrito de Graivoron deixou pelo menos 8 feridos e levou a Rússia a decretar um regime antiterrorista. O Comitê de Inquérito da Rússia confirmou que abriu uma investigação por ato terrorista para investigar o caso. A zona econômica marítima da Turquia foi palco de uma nova tentativa de sabotagem por partes de forças ucranianas contra a Rússia. O Ministério da Defesa de Moscou afirmou ter frustrado uma ofensiva atribuída a Kiev, feita por 3 lanchas sem piloto.
Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque ocorreu durante a madrugada, enquanto o navio Ivan Kurs, da Frota do Mar Negro, realizava tarefas para garantir a segurança do funcionamento dos gasodutos Turkish Stream e Blue Stream, usados para exportar gás russo para a Turquia. Moscou informou que todas as embarcações inimigas foram destruídas com tiros de armas convencionais do navio russo, 140 quilômetros a nordeste do Estreito de Bósforo. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, houve vários incidentes com navios de guerra ou aeronaves russas no Mar Negro. A área também é usada para a exportação de grãos ucranianos, cruciais para países africanos e asiáticos, graças a um acordo intermediado pela ONU e pela Turquia e prorrogado na semana passada por 2 meses. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou a expulsão de 5 diplomatas suecos e o fechamento de seu consulado. O Kremlin ainda confirmou o fechamento do consulado do país nórdico em São Petersburgo e do seu próprio consulado na cidade sueca de Gotemburgo. A medida foi tomada depois que a Suécia anunciou no final de abril a expulsão de 5 diplomatas russos por atividades incompatíveis com seu status diplomático. A Rússia chamou a expulsão de um ato abertamente hostil e acusou a Suécia de realizar uma campanha russofóbica. Os laços russos com os países ocidentais sofreram uma deterioração sem precedentes depois que o presidente Vladimir Putin enviou tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022 e o Ocidente adotou sanções contra Moscou. No Sudão, os combates diminuíram, mas ainda não chegaram ao fim. Os confrontos impossibilitam o fornecimento de ajuda em meio à trégua humanitária e os mediadores do cessar-fogo garantem que os corredores humanitários estão sendo preparados. Desde 15 de abril, mais de 1.000 pessoas morreram na guerra entre o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo. A artilharia continuou com os disparos e ataques aéreos na capital, onde colunas de fumaça preta eram vistas em vários setores. Estados Unidos e Arábia Saudita, que mediaram o cessar-fogo, alegaram ter informações que mostram que as duas partes violaram a trégua. O cessar-fogo deveria garantir a circulação segura dos civis, a reativação do serviço hospitalar e o reabastecimento do país com a ajuda humanitária, que a ONU informou que 24 dos 45 milhões de habitantes do país precisam. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos condenou os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha. A declaração foi feita pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, em Genebra. O representante das Nações Unidas afirmou que as vítimas e afrodescendentes precisam ser ouvidos e contribuir para a elaboração das medidas para frear as violações. A declaração da ONU se soma à pressão internacional que ganhou uma dimensão inédita diante dos atos racistas, a começar pelo próprio Brasil, que transformou o tema em uma questão diplomática. Nos últimos dias, as autoridades espanholas e dirigentes esportivos decidiram tomar medidas para lidar com o caso de racismo contra o brasileiro. Prisões foram realizadas e multas aplicadas aos envolvidos. A Federação Espanhola de Futebol interditou parte do estádio do Valência, onde aconteceram os ataques, e também anulou o cartão vermelho recebido por Vini Júnior na partida, além de aplicar uma multa de 45 mil euros, o equivalente a 241 mil reais. Mas, para Turk, essas medidas ainda são insuficientes para combater o problema. Ele disse que a ONU pretende preparar um guia para as federações com os padrões dos direitos humanos. O Rio Colorado vai passar a ser protegido depois de um acordo entre 7 estados americanos, de acordo com o governo dos Estados Unidos. Os níveis de água têm diminuído nos últimos 25 anos. Pela proposta, os estados da bacia hidrográfica se comprometem a salvar 3,7 bilhões de metros cúbicos de água até o fim de 2026, quando novas diretrizes vão ser necessárias. A secretária do Interior dos Estados Unidos, Deb Haaland, afirmou que há 40 milhões de pessoas, 7 estados e 30 nações tribais que dependem da bacia do Rio Colorado para obter serviços básicos, como água potável ou eletricidade. Haaland elogiou o acordo que põe fim a décadas de disputas. A iniciativa foi impulsionada por 3 estados, Califórnia, Nevada e Arizona, e define medidas voluntárias para preservar o ecossistema que corta o sudoeste dos Estados Unidos. A administração do democrata Joe Biden tinha ameaçado impor restrições radicais se as negociações continuassem paradas.
O Departamento do Interior afirmou que o anúncio é uma prova do compromisso do governo para encontrar soluções consensuais para as mudanças climáticas e a persistente seca. No ano passado, os níveis de água no Lago Mead, o maior reservatório dos Estados Unidos, no estado de Nevada, caíram ao nível mais baixo desde a construção da represa Hoover, expondo encostas que não eram vistas desde a década de 1930. Falando agora sobre economia. O Banco Central Europeu comemorou seu primeiro quarto de século em um período marcado por crises. O banco, criado em 1º de junho de 1998, tem como missão principal controlar a alta dos preços. A meta é um nível próximo de 2%. A inflação atingiu 7% em abril, impulsionada pelos preços da energia e dos produtos importados. Garantiremos o retorno da inflação para o nosso objetivo, assegurou a presidente do banco, Christine Lagarde, nesta quarta-feira. A inflação anual foi de 2,05% em média nos últimos 25 anos, durante os quais 9 países entraram na zona do euro. Agora, a chamada Eurozona tem 20 membros. O banco já passou por outros momentos difíceis, como a ameaça de ver o euro implodir na década de 2010, devido à crise das dívidas públicas. A Agência Internacional de Energia afirmou que os investimentos em energia solar devem superar pela primeira vez neste ano os valores gastos com a extração de petróleo. Os investimentos em tecnologias neutras e em emissões de carbono, estimulados pela crise energética e climática, devem totalizar 1,7 trilhão de dólares, contra 1 trilhão para petróleo, gás e carvão. As energias neutras em carbono incluem as renováveis, como a solar e a eólica, além da nuclear, bombas de calor ou baterias de carros elétricos. O investimento no conjunto destas atividades deve registrar um aumento de 24% entre 2021 e 2023. A energia solar é o principal alvo, com mais de $1 bilhão por dia investidos, de acordo com o relatório, e um total previsto de $380 bilhões em 2023, acima dos 370 bilhões destinados à exploração do petróleo. A tendência foi reforçada com o impacto da guerra na Ucrânia sobre o preço das energias fósseis e pelas medidas de apoio às energias renováveis na União Europeia, na China e nos Estados Unidos. Apesar disso, a Agência Internacional de Energia alerta para desequilíbrios no processo, amplamente concentrado na China e nos países de economias avançadas. Há sinais de progresso no Brasil, na Índia e no Oriente Médio, mas em outras regiões, os investimentos em energias limpas estão muito atrasados, de acordo com a entidade, que pede mobilização da comunidade internacional para remediar a situação. Vamos direto ao espaço agora, onde os membros da tripulação da Action Mission 2 da SpaceX descreveram a gravidade zero como uma experiência incrível. 2, 1, engines full power. Um foguete SpaceX decolou na Estação Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, transportando a segunda equipe de astronautas totalmente privada para sua estada de uma semana na estação. Comandada por uma ex-astronauta da NASA, a Action Mission 2 também leva como clientes pagantes o piloto John Schaffner e os especialistas de missão Ali Al-Kearney e Weyana Barnawi, representando a Arábia Saudita. Barnawi, uma cientista especializada em pesquisa de células-tronco cancerígenas, é a primeira astronauta da Arábia Saudita a ir para a Estação Espacial Internacional, onde se concentrará no avanço da pesquisa sobre o câncer de mama. No Equador, os eleitores devem comparecer às urnas no dia 20 de agosto para definir um presidente para o país e 137 deputados em eleições antecipadas após a dissolução do Congresso pelo presidente de direita Guilherme Lasso. De acordo com o calendário divulgado à imprensa pelo órgão eleitoral, um eventual segundo turno seria disputado em 15 de outubro. As eleições antecipadas foram desencadeadas pela dissolução da Assembleia Nacional Unicameral há uma semana pelo presidente direitista Guilherme Lasso. A decisão contempla eleições antecipadas para completar o atual mandato de 4 anos, que termina em maio de 2025. O governante decretou a dissolução após a grave crise política e comoção interna em meio ao julgamento político ao qual foi submetido pela maioria opositora do Legislativo, que o acusou de peculato. Para cumprir o exigido por lei,
O Conselho Nacional Eleitoral Equatoriano vai convocar oficialmente as eleições em uma transmissão de rádio e televisão. Lasso, ex-banqueiro conservador que governou com um congresso de oposição controlado por setores de esquerda e que viu sua popularidade cair para 10% em 2 anos, poderá concorrer novamente. Segundo as autoridades eleitorais, a candidatura dele não seria considerada uma tentativa de reeleição. E olha essa notícia. A Casa Sotheby's vai realizar em junho um leilão chamado Joias Magníficas. O diamante Eternal Pink e o rubi estrela de Furá valem cerca de 75 milhões de dólares. Vamos ver. As peças estão em exposição em Dubai antes de seguirem para Nova York, onde ocorre o leilão batizado de Sotheby's Magnificent. Estamos aqui para revelar 2 pedras muito impressionantes. A primeira é o Eternal Pink, um diamante rosa vívido considerado mais exclusivo do mercado hoje. A segunda é a Estrela de Fura, o rubi de 55 quilates, mais valioso e maior a ir a leilão. O Eternal Pink tem 10,57 quilates e o valor dele pode chegar a 35 milhões de dólares. Já a Estrela de Fura deverá atingir mais de 30 milhões de dólares. O nome do rubi é em português porque a gema foi encontrada em Moçambique, ex-colônia de Portugal na África. Que joias lindas! E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana. Tchau, tchau!